A nomeação de oficiais generais se dá por meio de todo um ritual que é muito complicado, não dá para você pensar um oficial muito jovem, muito moderno para o cargo de oficial general sem fazer uma ruptura nos procedimentos, né? Por outro lado, existe essa ideia de que há oficiais progressistas, oficiais conservadores, de que há oficiais legalistas e que há oficiais que são golpistas, né? Esse é um dos problemas que eu mencionei no início da nossa conversa como sendo um certo desconhecimento da realidade dos militares, né? O que caracteriza, vamos dizer assim, a mentalidade e mesmo o imaginário militar, são coisas que não necessariamente encontram contrapartida entre os civis, né. Então você terá uma boa relação, por exemplo, entre um militar que aderiu a uma iniciativa golpista e um outro militar que não aderiu. Eu estou me referindo não exatamente a esse último episódio, mas a todos os episódios desde o século XIX que eu estudei nesse livro. Por quê? Porque esses laços de solidariedade, às vezes, entre um militar golpista e um não golpista, entre um militar que era, por exemplo, favorável a vinda de multinacionais norte-americanas e outro militar que era completamente avesso à possibilidade da presença de multinacionais norte-americanas. Ou então, durante a ditadura, um oficial militar que era duro e que achava que a tortura era um mal menor e necessário, e um outro oficial militar moderado que era absolutamente avesso à violência, né. O que unificava essas pessoas não eram esses recortes político-ideológicos que são tão claros no universo civil, mas frequentemente eram laços de solidariedade que os uniam, obviamente, nascidos da convivência em caserna, às vezes a admiração de um comandado moderado por um comandante de linha dura, admiração decorrente não dessas opções, mas de vivências propriamente militares, porque serviram lá no norte, em Belém, durante um ano e ficaram próximos, e um respeitava o outro, até por ser assim, até por ser assado, laços de lealdade, de honra, de palavra, uma série de valores que se reproduzem entre os militares. Então, é difícil a gente compreender o universo militar se usarmos apenas as categorias que são corretas, são adequadas para a divisão de grupos políticos civis. Então, falar em militar progressista ou de esquerda, eu me lembro de muitos colegas que, como eu, estudaram a ditadura militar e dizendo: aqueles militares que foram punidos pelo ato institucional eram militares de esquerda. Não, não eram, absolutamente não eram. Eram militares talvez mais nacionalistas, que foram leais a João Goulart e que foram realmente punidos pelo golpe de 64. Então, essas categorias não são muito adequadas quando a gente se refere aos militares. Então, vamos pensar um oficial general progressista. Em vez do golpe de 1955, dado pelo general Lott, que é muito admirado pela esquerda, que supostamente teria garantido a posse de Juscelino Kubitschek. Muitos colegas meus dizem que não, ele era um general legalista, um general democrático, nada disso, foi um general golpista e que tinha horror à esquerda e horror a Juscelino Kubitschek e horror a toda a esquerda, e nem votou em nenhum desses personagens. Então, é preciso que a gente e ele foi justamente pensado como sendo um general progressista, né? De modo que é preciso ter cautela, não sei se eu me faço entender, Uhum. quando a gente usa essas categorias para classificar
Eu não estou dizendo que não existam oficiais progressistas ou oficiais conservadores, mas esse não é essa classificação, essa tipologia não é a essencial para a gente entender os militares. Pode ser que um militar que no contexto aí da eleitoral ou político seja mais progressista, seja absolutamente leal a um comandante, a um oficial general, que seja extremamente conservador, e portanto é preciso considerar isso.